Gostaria de pedir a todos, por gentileza, que ocupem seus lugares para darmos continuidade a este encontro. Lembramos que ainda temos 2 painéis a serem apresentados. E para o próximo painel, com experiências exitosas, convidamos o moderador, que é o diretor executivo da Abrainc, Renato Ventura. E os painelistas, a secretária municipal adjunta de regulação urbana de Belo Horizonte, Branca Macaúbas Scheibe. Convidamos também o secretário de Infraestrutura de Joinville, Romualdo França. E o superintendente de controle e ordenamento do uso do solo do município de Salvador, Silvio Pinheiro. Bom, boa tarde a todos. Bom, primeiro uma breve apresentação. A Abrainc, a Associação Brasileira de Incorporadores Imobiliários, é uma entidade nova, uma associação formada no ano passado, que reúne incorporadores de capital aberto e ou presença nacional. E um dos objetivos mais importantes da associação é a questão realmente da produtividade, das melhores condições de produção imobiliária no país. Nessa condição, a gente teve a oportunidade realmente de firmar uma parceria importante aqui com a CIBIC, num primeiro momento, na elaboração do estudo apresentado pelo Nelson Gramacho, o estudo do custo da burocracia do imóvel. Então, a gente, junto com a CIBIC, a gente patrocinou esse estudo, e nesse estudo, que entendemos um estudo muito importante no sentido de quantificar mesmo, de mostrar a dimensão da burocracia e os efeitos dela sobre os compradores, sobre a sociedade em geral. Em continuidade a esse esforço, a gente está tendo a oportunidade também de patrocinar, junto com a CIBIC, junto com as outras entidades, com o Sinduscom Paraná e com as outras entidades, esse evento que entendemos ser um passo muito importante, de fato, para se avançar no que se preconiza, no que se identifica naquele estudo. Bem rapidamente, entendemos aqui que tem questões importantes mesmo do setor privado, do setor público, uma coordenação importante para esse avanço que a gente entende que traz um ganho muito relevante para a sociedade como um todo. A gente até distribuiu um material para vocês, que deixou nas cadeiras em algum momento aqui do evento, que fala um pouquinho de quais seriam os pontos preponderantes, os pilares aí para esse avanço. E, para a nossa felicidade, a gente tem visto nesses painéis realmente esses pilares aqui serem debatidos e serem avançados por prefeituras muito importantes. Então, de forma bem rápida aqui, a gente fala do caráter declaratório, que o proponente responde pelo projeto, o poder público, assim, se desafoga e pode controlar e punir os desvios, e o proponente, a empresa, tem uma responsabilidade maior também nessa elaboração de projetos. O ponto 2 seria a racionalização na legislação. Também já foi falado aqui, regras claras e objetivas, trazendo segurança às empresas e ao servidor público. A gestão e o controle das informações como instrumentos indispensáveis mesmo para isso funcionar, para se acompanhar os projetos, as informações serem disseminadas. E, por fim, e não menos importantemente, o balcão único. As instâncias também mostradas aqui, as iniciativas aqui mostradas, realmente de se ter responsabilidade, manifestação dos órgãos envolvidos com prazos e responsabilidades definidas. E, mais uma vez, isso implica que ambas as partes, os dois lados,
tem que avançar nisso para esse modelo funcionar. Entendemos que temos aqui, nessa discussão, uma bandeira muito importante pela gestão inovadora, com ganhos de transparência que revertem aos cidadãos, à sociedade, às relações entre as partes e à própria arrecadação municipal. Com isso, acho que a gente segue um pouquinho, a gente vai ter uma oportunidade de ouvir mais experiências aqui e relatos de municípios muito importantes e para contribuir para essa discussão. Então, com isso, a gente começaria com a Branca Scheibe. A Branca é secretária municipal adjunta de regulação urbana de Belo Horizonte, que vai contar para a gente um pouco das experiências por lá. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer à Frente Nacional dos Prefeitos, a CEBIC, Cituscom e a Brainc pelo convite, pela viabilização desse encontro tão importante para a gente discutir a desburocratização do licenciamento. Bom, a Secretaria de Regulação Urbana no município de Belo Horizonte, ela é a secretaria que trata de todos os licenciamentos do município. Ela está estruturada dentro da Secretaria de Serviços Urbanos. Aí a gente tem um breve índice. Nós temos um total de 122 serviços, sendo que 82 são diretamente ligados à secretaria, e o restante a gente faz a normatização desse trabalho nas 9 regionais que existem em Belo Horizonte. E os nossos serviços são diretamente relacionados à edificação, parcelamento do solo, atividades econômicas e certidões urbanísticas, que são as certidões de informações de zoneamentos e áreas dos lotes. Em 2008, a gente tinha uma situação muito crítica da Prefeitura de Belo Horizonte, uma falta de investimento já de muitos anos em relação à Secretaria de Regulação Urbana, então, que acarretava, assim, nós não tínhamos avaliação dos nossos fluxos de trabalho, central de atendimento defasada, com atendimento por estagiários, procedimentos de normatização praticamente inexistentes, procedimento tanto de parcelamento quanto de edificação. Os sistemas eram obsoletos, tinham mais de 20 anos que existiam, o site desatualizado, praticamente inexistente, insuficiente, um passivo de, no mínimo, 3.000 processos, uma deficiência do corpo técnico, tanto na ausência de treinamento e capacitação da equipe, e um espírito de rivalidade entre os técnicos da prefeitura e da iniciativa privada, muito que a gente hoje, felizmente, já combateu. As ações estruturantes que nós tivemos foi a criação de mais vagas para arquitetos em 2010, a realização de concurso, aquisição de computadores, investimento em tecnologia, capacitação, tanto do corpo gerencial quanto da equipe técnica, e melhoria no nosso sistema que a gente chama de CIASP, que é o nosso sistema de comunicação ao requerente. Toda a comunicação ao requerente é feita pela internet. O requerente acompanha o andamento do processo pela internet. Ele não precisa ir até a secretaria para acompanhar e saber qual é o andamento do processo dele. Aí é só como é que era a central de atendimentos antes, nas fotos de cima, e como que ela é hoje. É uma central de atendimento única da Prefeitura de Belo Horizonte, um sucesso de atendimento, de qualidade dos nossos serviços prestados. Aí a gente demonstra os números do atendimento a partir de 2011. A gente fazia um atendimento por telefone, muito precariamente, e aí, mais ou menos em março de 2011, a gente passou a atender isso no 156, um telefone central, IBH Resolve. Então, já aumentamos esse número drasticamente, ampliamos a nossa capacidade de atendimento ao público em geral. Em 2010, o prefeito Márcio Lacerda contratou 5 consultores para trabalhar conosco na Secretaria de Regulação Urbana, para rever todos os nossos fluxos de trabalho, todos os nossos procedimentos, entender qual que era o problema da secretaria, porque era um problema que ninguém entendia, o que faltava para a gente conseguir, de fato, produzir e dar resposta ao cidadão com qualidade. Então,
foram criados planos de ações, mapeados todas as deficiências, relocados funcionários de acordo com o perfil, a gente trabalhou o perfil de cada funcionário para relocá-los numa atividade em que desse prazer, porque a gente tem que ter prazer em trabalhar, né? Todos os sistemas foram modernizados, então, assim, foi levantado todo um passivo aí de necessidades para automatização dos nossos sistemas. Os cargos comissionados da prefeitura, o prefeito ele tem uma política que, nas secretarias técnicas, o trabalho tem que ser feito por técnicos, né? O foco não é político. Então, a secretaria, a gente tem um corpo técnico gerenciando a secretaria, capacitada para tal, né? Hoje, a gente não tem essa influência política, a gente faz o trabalho da forma como ele tem que ser feito, né? Aí é a gestão à vista, que a gente adotou, para acompanhamento também do cidadão, dos nossos resultados, e a desburocratização do licenciamento e os nossos resultados. Em 2010, a gente teve uma grande mudança na nossa legislação, que implementou o que a gente chama de porta integrada. O requerente o empreendedor não tem que ficar peregrinando pelos diversos órgãos da prefeitura para fazer um licenciamento de um empreendimento de impacto ambiental urbanístico. Ele vai apenas a um lugar, apresenta a sua proposta, este órgão ele distribui e emite os pareceres junto com os outros órgãos para o requerente de uma forma toda unificada, né? Você não tem que fazer, não tem que distribuir isso para o requerente, esse trabalho é nosso interno. Isso acontece também nos licenciamentos que não são empreendimentos de impacto. Todos os processos que entram dentro da secretaria, caso haja necessidade de alguma interface com algum órgão, isso está embutido no nosso prazo, nós realizamos a interface e damos uma resposta única ao requerente. Então, caso ele vai receber os resultados das interfaces, junto com o resultado da análise do projeto dele, de uma única vez. A revisão de procedimentos de normatização para aprovação de projeto de edificação, principalmente com a publicação do novo código, veio substituir o antigo, que era de 1940, muito obsoleto, não acompanhava mais a dinâmica do mercado e nem as nossas necessidades. Nós publicamos em 2010 o novo Código de Edificações e, ao mesmo tempo, implantamos também na Secretaria apenas a análise dos parâmetros urbanísticos. Isso significa que, desde 2010, a gente não analisa nenhum parâmetro interno das construções, o que é um caso de sucesso. Em 2010, a gente teve um pouco de resistência, inclusive dos responsáveis técnicos, porque queriam que a gente analisasse todo o projeto, né? Engraçado a gente ter esse tipo de situação, mas hoje a gente já passou por isso, então hoje a gente já tem um caso de sucesso, a gente só analisa os parâmetros urbanísticos da nossa legislação, que não são poucos, porque a nossa legislação em Belo Horizonte, infelizmente, é complexa, mas a gente está trabalhando, inclusive, para simplificá-la. Nós elaboramos também manuais técnicos de edificação, de parcelamento do solo, em conjunto com o Sinduscom e outros entes, para exatamente ter por escrito todas as interpretações possíveis da legislação. Hoje, nós seguimos uma cartilha de 500 folhas, onde se encontra toda a nossa legislação, com toda a interpretação. Nosso funcionário ele não pode extrapolar o que está escrito ali, mesmo porque, no nosso sistema, a gente tem 23 categorias de pendência já escritas, então o funcionário não pode nem escrever o que ele acha sobre aquele projeto, inventar uma pendência, coisas do tipo, né? Ele tem já determinado quais são as pendências possíveis de um projeto. Então, se a altura, qual é o problema da altura, já está lá escrito e pré-determinado, ele apenas faz uma marcação que o sistema gera o relatório de pendências para os profissionais. E nisso a gente gostamos de fazer manual, então a gente tem manual de calçadas, de posturas, temos de toda a nossa legislação, a gente conseguiu padronizar e disponibilizar isso de forma ampla.
Nós fizemos também a revisão e atualização do nosso site, que hoje é um dos mais acessados do Prefeitura de Belo Horizonte, constantemente atualizado, com todas as informações dos serviços e legislação, revisão dos fluxos de trabalho, todos padronizados, efetivação dos funcionários, com treinamentos periódicos. Nossos funcionários têm treinamentos quase que mensais, para não se perder a capacitação, que é importante manter isso, ter uma rotina de treinamento, mesmo porque sempre surgem novas legislações, decretos, então você tem que ficar sempre atualizando o corpo técnico. 50% dos nossos projetos são aprovados em primeiro exame. Isso, para a gente, é muito importante, porque a Secretaria teve um número de retrabalho muito grande, a gente não deseja fazer mais de um exame por projeto. Nós entendemos que o profissional que apresenta o projeto ele tem que ter a capacidade de apresentar todo o projeto conforme a nossa legislação, mesmo porque a gente disponibiliza todas as ferramentas para que ele consiga fazer esse trabalho. Modernização dos sistemas, que eu vou colocar um pouco à frente. Disponibilização de todos os nossos serviços de licenciamento pela internet. Hoje a gente tem um portal que é possível requisitar todos os serviços pela internet e você recebe também a resposta pela internet. Nós criamos também a Comissão Consultiva de Licenciamento, que é uma reunião que a gente faz mensalmente, com CAU, CREA, Induscom, IMEC, Universidade, entre outras entidades, para criticar e trazer sugestões para a Prefeitura de desburocratização. A nossa visão é que a gente tem que trabalhar em parceria com o cidadão para poder, de fato, crescer e permitir o desenvolvimento da cidade. Esse é um dos nossos trabalhos de avaliação do nosso trabalho. A gente faz um levantamento, como todas as nossas pendências são tabeladas em sistemas, nos permite criar relatórios para a gente entender quais são as maiores pendências que os nossos profissionais estão tendo nos projetos. E aí, com isso, a gente faz uma crítica. Será que o profissional que está apresentando o projeto, ele realmente, ali a gente tem ali representação gráfica, que é o maior índice, será que ele realmente não sabe fazer representação gráfica de um projeto arquitetônico? E aí a gente fala assim, a culpa é dele ou é nossa? E aí a culpa é nossa, porque provavelmente nós não esclarecemos o profissional, não demos para ele de forma clara e objetiva o que ele realmente tem que fazer. Então, o erro não é do profissional, o erro é nosso de não ter esclarecido o suficiente para ele o que precisa ser feito, né? A gente faz esse acompanhamento em todas as etapas do nosso trabalho. Uma das etapas é de documentação, e a gente viu que tinha um índice altíssimo no preenchimento de um item de um formulário. A gente falou assim, mas por que todo mundo erra esse item de formulário? Aí a gente foi conversar com as pessoas, por que vocês estão errando tanto? Eles falaram, as pessoas não estavam entendendo a frase estava, davam duplos entendimentos, né? Então, a gente corrigiu a frase, de repente, no mês seguinte, todo mundo passou a acertar aquele preenchimento daquele formulário, milagre, né? E, no caso de representação gráfica, a gente esmiuçou qual que era o problema, era representação de planta de situação. Aí fomos esmiuçando mais, descobrimos que o problema era na relação de níveis, que a gente pedia uma relação de níveis que a maioria dos profissionais não estava entendendo, e por isso que eles estavam errando, e gerava esse nível altíssimo de erros de representação gráfica. A culpa era nossa mesmo. Os resultados aí a gente tem de indeferimento. Em 2008, a gente indeferia praticamente metade dos processos que entravam na secretaria. Com esses trabalhos educativos e de reavaliação dos nossos serviços, hoje a gente não passa de 10% de indeferimento da secretaria. A gente tinha um péssimo apelido de Secretaria do Indeferimento, que, graças a Deus, ficamos livres dele. Hoje nós somos a Secretaria de Licenciamento, que é o nosso objetivo.
e cumprimos a nossa meta em 2013 de 90% de aprovação dos projetos. E para 2015, nós queremos ampliar para 70% dos projetos aprovados com apenas uma análise. Esse gráfico é muito interessante, ele é em relação ao alvará de localização e funcionamento das empresas. Nós temos aí 2 etapas de melhoria do sistema, uma em 2009 com a melhoria do sistema legado que a gente tinha, e outra já em 2011 com o novo sistema que a gente implantou pela internet. A gente vê um crescimento aí drástico no número de licenciamentos realizados pela internet. Obviamente, isso não é só resultado de crescimento da cidade, que também cresceu, Belo Horizonte tem se desenvolvido muito, mas também da diminuição da clandestinidade, que é um dos nossos objetivos também, é trabalhar com a regularização dos empreendedores, né? Não queremos uma cidade falsa. As informações urbanísticas são informações de lote, e aí são informações de zoneamento e por aí diante, todas as informações relativas à nossa lei de uso e ocupação do solo. Nós também tivemos agora, esse ano, a implantação do novo sistema, que gera essas informações em 24 horas pela internet, e aí um grande aumento da nossa demanda. A nossa situação atual, a gente tem informação básica por 24 horas, os sistemas em todos os nossos documentos são entregues pela internet, integração entre as bases de dados, dos lotes, né, pelas aprovadas dos diversos órgãos da prefeitura, sistema de licenciamento mais modernos e alvará de localização automático. Aí é só os nossos sistemas, eles compreendem guias, licenciamento de edificações, posturas, alvará de localização, estudo automatizado pela internet. Muito interessante que o requerente pode pesquisar, caso uma obra acontecendo do lado da casa dele, se tem alvará de construção ou não, se a loja que funciona tem alvará ou não tem, também participação do cidadão para nos ajudar a fiscalizar a cidade. E aí são só os exemplos dos nossos documentos, são diversos, né? Todos emitidos pela internet. É o nosso portal do responsável técnico, onde ele entra e cadastra o seu projeto. Esse é o outro sistema CIURB. E aí a gente tem, isso é só um mapa ilustrativo do trabalho que nós tivemos de cadastramento dos nossos bancos de dados com todos os órgãos da prefeitura, né? Meio ambiente, parâmetros urbanísticos e tudo, áreas de risco, para consolidar uma informação única para o cidadão, segura, que gera hoje a informação, que a gente chama de informação básica, mas em outros municípios é um documento de informações sobre a cidade. E aí tem todos os exemplos, todos os mapas que são gerados, isso tudo de forma gratuita para o cidadão pela internet. Para 2015, a gente vai lançar o portal Geodados, agora um trabalho novo que a gente, depois de tanto trabalho, né, a gente agora chegou à conclusão que o licenciamento é uma etapa que deve ser totalmente revista, de fato. A gente está querendo trabalhar com alvará. Estamos querendo, não. Já estamos implementando, o nosso sistema vai ficar pronto agora em novembro. Nós vamos emitir alvará de construção de forma imediata e automática. O profissional apresenta no portal do RT o projeto dele e a gente emite o alvará de construção imediatamente. Nosso objetivo é eliminar a etapa de licenciamento e incrementar a etapa de acompanhamento de obra e fiscalização. E, futuramente, eliminar a etapa de baixa de construção, porque quem faz acompanhamento de obra não precisa voltar na etapa final de construção para emitir um documento. Se você acompanhou essa obra, igual a gente está fazendo em vários empreendimentos, a gente não precisa depois fazer uma vistoria final para poder emitir o documento. Também vai sair de forma automática. E vamos ter também a diretriz para o projeto de edificação, que para cada lote vai sair um documento específico do que você pode edificar no local. Esse é o nosso site. Muito obrigada a todos. Branca, muito obrigado. A gente percebe aí o esforço, o trabalho mesmo que tem, né, que está sendo desenvolvido, e
Desejamos que se continue nesse caminho mesmo, que se consiga chegar lá nos avanços aí que vocês estão buscando. Vamos agora ouvir o Silvio Pinheiro. Ele é superintendente de controle e ordenamento do uso do solo do município, é SUCOM, lá de Salvador, da Bahia. Boa tarde a todos, muito obrigado. Agradecer inicialmente o convite da Frente Nacional de Prefeitos, da CEBIC, na pessoa do seu presidente José Carlos Martins. Agradecer também, na pessoa do Luciano Muricy, presidente da ADEME, essa oportunidade de estar aqui aprendendo um pouco, observando. É minha primeira experiência pública, assim como minha colega de Fortaleza. E, como disse o prefeito, hoje cedo, também sou advogado. Então, aqui no hall de tantos engenheiros e arquitetos, tentarei ser objetivo, porque advogado costuma falar muito. Antes de falar um pouco da SUCOM, eu queria falar da visão do advogado no serviço público. Sempre estive do lado de lá, do balcão, como usuário do serviço público, e me incomodava muito a ineficiência e a burocracia que os processos tinham. E aí, hoje, pela manhã, alguém fez uma análise do bate-bate, né, daquele carro elétrico que vai, bate, volta, e é isso que eu encontrei lá na SUCOM. No dia a dia, a gente via que os processos vão, voltam. Eu era usuário da SUCOM como advogado de empresas que postulavam licenciamento lá e enxergava essa dificuldade de compreensão por que tantos convites e reconvites, o processo vai e volta, e não tinha uma definição clara, como há no processo judicial, que você tem um começo, meio e fim, ainda que demore, mas no processo de licenciamento há muitos convites e reconvites. E, tentando identificar isso, enxerguei, conversando com os técnicos, que o medo deles estava em errar, porque estavam em constante fiscalização dos poderes de controle, aí, Ministério Público, tribunais de contas, sobretudo na Bahia, o problema maior é o Ministério Público. Nós, quando assumimos a prefeitura em 2013, encontramos um processo de judicialização do PDDU e da LOUS, que muitos aqui conhecem, quem tem empresa que operou na Bahia viveu isso e ainda vive, porque esse processo de judicialização resultou na paralisação do mercado imobiliário da cidade, fruto exatamente da postura do Ministério Público, que muitas vezes a gente não tem coragem de enfrentar. Eu acho que o problema que o Ministério Público hoje causa à nossa sociedade é muito maior do que o que eles ajudam. Eles muitas vezes esquecem de cuidar da ação penal, como foi dito hoje aqui, e querem fazer o trabalho do administrador público. Eles querem legislar, eles querem administrar a cidade, passando por cima da Câmara de Vereadores, do prefeito e da própria cidade, sem muito compromisso com o resultado, já que não respondem por qualquer tipo de sucumbência. Se amanhã a ação deles resultar numa improcedência, nada acontece. Eu acho que aí tem uma pauta paralela, que eu acho que a Frente Nacional de Prefeitos pode nos ajudar. Eu acho que já passou da hora do Congresso Nacional atentar para os limites que o Ministério Público deve ter. Eu não estou querendo cercear o poder de polícia do Ministério Público, mas eles têm que ter consequência nos atos. Lá na Bahia, a gente tem... Eu vou contar um caso aqui, na Bahia a gente fala caso, né? Então, que ocorreu na Bahia, que mostra esse grau de inconsequência que muitas vezes a ação de promotores isoladamente, e aí a gente tem que separar promotores do Ministério Público quanto instituição, levam. Nós fizemos um trabalho muito grande, quase 6 meses, com uma determinada promotora, um processo que levou a um termo de acordo e compromisso, um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, onde resultou numa intervenção viária, toda patrocinada por um empreendimento, na ordem de 11 milhões de reais, sem qualquer recurso público,
numa área muito importante da cidade, que hoje é um gargalo, que é a Avenida Paralela. Quem conhece Salvador sabe do que eu estou falando. Resultado, a obra iniciada, uma outra promotora, de uma outra área, que não participou do processo, ingressou em juízo, conseguiu eliminar e conseguiu paralisar uma obra importante para a cidade por 4 meses. Nós levamos 4 meses até conseguir cassar essa liminar e restabelecer a ordem. E nada acontece com essa promotora. Então, eu acho que a gente precisa ter em pauta a questão do licenciamento, sim. Eu acho que, quando a gente conversa aqui, a gente vê que os problemas no licenciamento, quase todos, são iguais no país. A burocracia, o resserviço, muitas vezes, culpa nossa, geralmente a culpa é nossa, do serviço público, e aí você tem a questão da má remuneração, do pouco número de servidores, da infraestrutura que não é adequada, mas a gente também tem que fazer o outro lado. A gente não pode aceitar que, parado, que as pessoas que não têm compromisso com a cidade e com a administração, sem qualquer tipo de consequência, façam o que o Ministério Público vem fazendo, sobretudo na área de urbanismo. Além disso, eu acho que a gente caminha, e aí dá para ver em todas as palestras e todas as conversas aqui, que o desejo das secretarias de urbanismo, de planejamento, é de acelerar o processo, porque isso gera incremento de receita do IPTU, do ISS, do ITBI, geração de emprego, e aí a gente começa a ter os gargalos, e esses gargalos a gente começa, ou a partir de hoje, eu acho que a gente cria aqui um ambiente favorável para a gente começar a discutir isso. A situação que a gente identifica de similaridade nos estados, a gente vem tentando, já iniciamos na Bahia, em Salvador, que seria através da revisão dos processos. Mas antes disso, queria falar, a SUCOM, que é a Superintendência de Controle e Ordenamento do Solo, é uma autarquia ligada à CEMUT, que é a Secretaria Municipal de Urbanismo e Transportes. Aqui eu não sei se consegue ver ali o organograma dela, mas nós separamos em gerências. Você tem a gerência de eventos, porque os eventos são licenciados pela SUCOM, uma gerência específica para análise de empreendimentos, uma gerência para análise de empreendimentos especiais, e aí são as obras públicas, todas elas são separadas das obras privadas, para que isso não possa comprometer o andamento e desenvolvimento regular dos empreendimentos imobiliários. Temos também aí a parte de fiscalização e ABITS, que é através de uma gerência específica, que cuida do ABITS e da fiscalização de obra, certo? E aí a gerência de administrativo-financeira e de informações. Dentre as competências da SUCOM, nós temos a emissão da AOP, que é a Análise de Orientação Prévia, que é o documento através do qual nós apresentamos os parâmetros urbanísticos e a análise para atividades econômicas, se essas atividades são permitidas ou não naquela localidade. Nos cabe também licenciar todas as construções, emitir os termos de viabilidade e localização, que é o alvará de funcionamento em algumas capitais, as licenças de publicidade, os eventos, os projetos de segurança. Em Salvador não passa pelo Corpo de Bombeiros, quem faz o licenciamento dos projetos de segurança também é a Prefeitura. E a concessão do ABITS. Além disso, tem lá um brinde que ficou para a SUCOM, que é a questão da poluição sonora, que em algumas capitais é um problema muito grande, e no nosso não deixa de ser diferente. Salvador é uma cidade festeira e meio que sob desordem nesse quesito. Em 2013, quando nós assumimos, a estrutura que nós encontramos, esse diagnóstico é uma estrutura hierárquica verticalizada, muito centralizada na figura do superintendente, com ausência total de sistema de tecnologia de informação e de indicadores gerenciais de desempenho. Além disso, não tinha controle patrimonial, e o arquivo da SUCOM, que é o arquivo de toda a cidade, era, na verdade, um contrato de locação de um galpão. E isso atrasava muito o processo de ABITS, porque quando você tinha que desarquivar o processo, a licença de construção, para ver se o ABITS, se o projeto construído foi
de acordo com o executado, havia uma demora muito grande. Com isso, nós estabelecemos como meta fortalecer a instituição, modernizar o processo de fiscalização, implementar modelo de gestão por resultados. A SUCOM tem remuneração variável por força de desempenho. Como autarquia, ela tem uma... Ainda não é o cenário ideal, porque esse acompanhamento não é feito ainda com critérios muito objetivos, exatamente por falta do controle de gestão, mas já há previsão para isso, pagamento de incentivos. E aí, por conta disso, a necessidade de implantação de indicadores gerenciais, elevação da receita própria, que também é uma meta da SUCOM, e a diminuição e a ação dos custos e dos prazos. Alguns projetos aqui, e eu vou depois falar de alguns deles, tem o programa Eu Curto Meu Passeio, que é um programa de recuperação de calçadas e passeios públicos e privados. O ISUCOM, que já é o início do processo de licenciamento eletrônico virtual, através de processo virtual, como já acontece nos processos judiciais, onde todos os documentos ingressarão no sistema através de um portal. Existe também a revisão do mobiliário urbano da cidade. O PEMAT, que é um programa do BNDES, que já está bem avançado, em estado bem avançado, que a gente, com certeza, espera até o final do ano ter o contrato e os recursos assegurados para investir na modernização da SUCOM e, com isso, acelerar os processos de desenvolvimento e de licenciamento. Essa central integrada de licenciamento de eventos, que já vai entrar em vigor, já vai entrar em funcionamento a partir de outubro, agora do segunda quinzena de outubro, já é o primeiro passo para o balcão único que a gente deseja implementar. Como esses processos de evento, eles demandam uma série de autorizações de órgãos da prefeitura, nós começamos esse balcão único através do licenciamento de eventos, para que isso, através de um processo virtual, a gente já pudesse ter como um case para a implantação de um processo mais complexo, que é o licenciamento de empreendimentos. A gestão de arquivos documentais, nós já contratamos, já estamos em fase de digitalização de todo o nosso acervo, porque com isso a gente também imagina que ganharíamos tempo e velocidade na aprovação de ampliações e reformas e de processo de habites, porque isso demanda o desarquivo do processo anterior, e com isso a gente vai ganhar. A Rede Sim também, alguns capitais já incorporaram a Rede Sim, Salvador ainda não, a gente está em fase final disso. Programa Salvador 500, que é o resgate do planejamento da cidade. É o projeto de longo prazo, de planejamento urbano para quando Salvador completará 500 anos, ou seja, daqui a 35 anos, e aí nós passaremos pela revisão do plano diretor, a revisão do Código de Obras e a revisão da LOUS, a Lei de Ordenamento de Uso do Solo, passando aí por todo aquele processo de audiências públicas. Nós já tivemos a primeira audiência pública inaugural do projeto, com mais de 700 pessoas, com a presença do Ministério Público, e aí nós fizemos questão de convidar e fazer com que ela participasse, estivesse na mesa, para que ela depois não dissesse que não aconteceu, que a audiência não se deu e que o processo não foi o correto. Então, nós oficiamos, convidamos e fizemos questão que estivesse sentado à mesa, para que não pudesse, no futuro, dizer que não existiu. E a questão da modernização da fiscalização. Aqui são alguns números do programa Eu Curto Meu Passeio. Existe um site dedicado a ele, no portal da SUCOM, que vocês podem conhecer um pouco mais do programa. É um programa que, em pouco mais de 10 meses, já gerou a recuperação de mais de 130 quilômetros lineares de calçadas. Salvador era considerada uma das piores cidades em termos de calçadas no país. Nós tínhamos 4 das 10 piores estavam em Salvador. E esse programa tem o objetivo de rever isso. Salvador 500, como eu falei, é orientar o desenvolvimento de Salvador nos próximos 35 anos, com a revisão do plano diretor e a Lei de Ordenamento de Uso do Solo. O PEMAT, que está em análise pelo BNDES, eu espero que até o final do ano a gente consiga aprová-lo, busca a modernização da administração municipal, tributária e administrativa, melhoria na qualidade do gasto público, objetivos, ter uma gestão mais eficiente, com aumento de receita, redução de custeio, e o licenciamento via internet. O aplicativo possibilitará o lançamento de todas as informações, documentos, plantas em meio digital,
com a manutenção do histórico dessas plantas. Hoje, quando a gente pega um processo ainda físico, tem lá 15, 20 volumes, muitas vezes, por conta dessas plantas que são revistas. Então, com isso, a gente deseja acabar esse volume de papel e fazer com que o processo todo ele ocorra virtual, como já ocorre na Justiça, e você tem aí, os processos chegam ao STF já todo digitalizado, com um ganho de velocidade muito grande, acabando a história do carrinho, eu acho que foi a colega de Fortaleza que falou hoje à tarde. Para concluir, aqui a gente pode passar, isso aí é mais ou menos a tramitação de como vai se dar, e aí eu vou deixar isso também para que passe para vocês. E a gente busca agilidade na abertura e tramitação do processo, maior consistência e integridade das informações e o atendimento ao requerente à distância e via internet. E aí, nesse sentido, para concluir, a SUCOM conseguiu deixar todos os andamentos do processo estão disponíveis na internet. Então, hoje o usuário consegue emitir o DAN pela internet, então com isso ele ganha velocidade, ele não precisa voltar ao órgão. O DAN é o documento de arrecadação municipal, com isso ele paga as taxas todas sem voltar ao órgão. Muitos dos serviços já estão disponíveis online, como o TVL, reparos gerais também já é todo um processo virtual. E, por fim, agradecer os contatos que estão aí. O site da SUCOM tem uma série de serviços e algumas explicações, tanto de Salvador 500 quanto do plano do Eu Curto Meu Passeio. Muito obrigado, desculpe aí o atraso. Obrigado, Silvio. Silvio, parabéns aí pelos avanços, né? E acho que na primeira parte da tua fala você também deixou clara alguns desafios mesmo, o jogo como está transcorrendo e a necessidade mesmo de os diversos setores envolvidos participarem dessa discussão ativamente mesmo. A gente vê aqui a Frente Nacional de Prefeito, essa iniciativa e outras semelhantes para se avançar nessa discussão de como se tornar esse jogo bom para todo mundo mesmo, que se traga a transparência, que a sociedade tenha tranquilidade em relação à transparência e que se avance sem esses custos excessivos, esse tempo excessivo que hoje a gente observa. Bom, a gente parte agora para o Romualdo França. O Romualdo é secretário municipal de Infraestrutura Urbana de Joinville, Santa Catarina, e ele vai contar um pouco da experiência dele para a gente. Obrigado, boa tarde a todos. Por favor, pode passar a nossa apresentação. Então, o prefeito de Joinville, Udo Deller, assim que assumiu o governo do município no início do ano passado, provocado pelo Sinduscom, pela Associação Comercial e Industrial de Joinville, pela Câmara de Vereadores e também pelos dirigentes lojistas, cobrou da nossa secretaria um procedimento para melhora na emissão dos alvarás de construção, principalmente na redução dos prazos. Então, para que a gente entenda um pouquinho de Joinville, Joinville é a maior cidade de Santa Catarina, não só em extensão territorial, mas também em população, e também no seu PIB, representa 11% do PIB catarinense. Além disso, o impacto da construção civil na nossa cidade representa aí 94 mil metros quadrados de licenciamento por mês. Então, realmente é representativo para nós a indústria de construção. Objetivos da proposta para a melhoria do sistema. Quase como todos que já falaram nas apresentações, reduzir o tempo médio, a padronização, o controle e melhoria da produtividade interna da prefeitura e também o atendimento padronizado ao público, ou seja, a todos os interessados. A análise do processo na aprovação do projeto, nós estabelecemos 4 etapas. A primeira, o mapeamento dos processos, estabelecendo a identificação de todas as atividades envolvidas no trâmite interno da prefeitura, definir uma amostra representativa, e aí definimos o ano de 2011 e 2012, se vocês perceberem na nossa apresentação, está ali destacado, sem licenciamento ambiental. A nossa amostra não envolveu licenciamento ambiental, porque é um tratamento à parte em Joinville. Avaliamos o tempo médio de cada grupo de atividade e as ações estratégicas para que se conseguisse fazer a redução dos prazos nas atividades críticas. Quando fizemos esse estudo, nos assustou o prazo total para a emissão de um alvará em Joinville, 171 dias. A primeira etapa, que a simples transferência do momento em que o interessado protocola na Secretaria de Fazenda, paga as guias
e encaminha para dentro da Secretaria de Infraestrutura 24 dias. Lá, internamente, na Secretaria de Infraestrutura, 145 dias entre análise e pareceres, né? E depois, o trâmite final, 82 dias. Importante destacar ali nos 45 dias é que 62 dias ficam tramitando internamente na análise da Prefeitura e 83 dias acabam ficando com o contribuinte para fazer as correções dos seus processos. Distribuímos a etapa amarela, então, os 24 dias, na etapa vermelha, os 145, e a verdinha ali é a terceira etapa, 2 dias. Tempo médio, então, 145 dias, e número médio de revisões de ida e vinda para correção dos projetos, em torno de 5 vezes. Na primeira análise dos 100% dos projetos analisados, no primeiro momento, 83% dos projetos retornam para uma segunda análise, o que era extremamente alto. 31% daqueles ainda retornam para a terceira análise, e restam lá ainda, na quinta análise, em torno de 4% dos processos. As causas admitidas, identificadas, né? Excessos burocráticos, desalinhamento da legislação, o serviço público como unidade mercadológica, isso é um fato relevante para o prefeito, ou seja, criando dificuldades para depois poder fazer todo o trâmite através de despachantes. Então, Joinville também conseguiu criar uma nova unidade de mercado, né, os profissionais especialistas em aprovar projeto na Prefeitura de Joinville. E a Prefeitura, além de tudo, realizando tarefas aos profissionais. Ou seja, os profissionais que deveriam se dedicar em conhecer toda a legislação, como a Prefeitura faz toda uma varrição em termos da legislação, fazem aos moldes do que agrada ao cliente, botam dentro da Prefeitura e recebem essa análise gratuitamente, né? Então, todas essas questões foram identificadas nessa primeira avaliação. Então, para isso, estabelecemos a nossa proposta. E, dentro delas, alguns aspectos que fundamentaram, né? O comprometimento dos profissionais, e ali eu ponho legalmente habilitados, né? Não é aquele habilitados entre aspas, ou seja, a nova categoria criada em Joinville. A transparência nos procedimentos, facilitar a comunicação com o interessado e a Prefeitura, e simplificar e padronizar procedimentos com segurança jurídica. E aí, quando a gente escolheu a palavra simplificar, nós já começamos a arrumar alguns problemas com o Ministério Público, com a Câmara de Vereadores, e além de todo um lobby que defendia a ação dos despachantes. Na primeira etapa, fizemos algumas identificações para poder fazer a melhoria, e essa é uma etapa difícil, porque ela depende exclusivamente de um sistema informatizado, aos moldes do que muitos municípios já têm avançado bastante na informatização. Nós não conseguimos muito, porque não tínhamos recurso para poder contratar o sistema adequado para poder funcionar bem a área de licenciamento. Mas fizemos algumas adequações com o que tínhamos disponível na Prefeitura, e aí fizemos já uma melhoria nessa etapa, né? Então, a principal delas é a distribuição dos processos de forma informatizada, ou seja, aleatoriamente, para todos os analistas. Então, nós temos um grupo de analistas com experiência que tem condições de fazer avaliação e reconhecimento de qualquer uma das categorias de análise dos projetos a serem aprovados. E a principal, que é a nossa menina dos olhos, que é o projeto legal, a implantação do projeto legal. E aí é que a gente justifica o projeto legal, porque quando adotamos a palavra simplificado, criou todo um desconforto, né, que estávamos facilitando a relação entre o poder público e a indústria imobiliária. Então, para poder quebrar isso, nós fomos buscar na legislação, na Associação Brasileira de Normas Técnicas, na NBR 13.531, se eu não me engano, a definição do projeto legal. E aí estabelecemos o projeto legal exclusivamente através de plantas gráficas com dimensões externas, implantação, volumetria e os índices urbanísticos, ou seja, taxa de ocupação, gabarito, recuos frontais e laterais, permeabilidade, acessibilidade, vagas de garagem e áreas de lazer. Isso acabou resultando, né, num projeto que antes chegava na Prefeitura com 12 a 15 pranchas para ser analisado pela nossa equipe técnica, resultou hoje que chegam 3 pranchas dentro da Prefeitura para ser analisada pela equipe técnica.
E aí nós temos algumas questões que responsabilizam, né? A declaração de responsabilidade do proprietário e do responsável técnico. As informações para o cadastro técnico da prefeitura também já vem nessa planta. A estatística do empreendimento, que também acaba resultando na cobrança do IPTU. O gabarito, né, onde nós precisamos estabelecer exatamente para saber se está obedecendo às limitações daquele zoneamento urbano, e se resumiu a isso. Além dessas questões do projeto legal, que se resumiu a 3 pranchas, a três análises que teriam que ser feitas pela nossa equipe técnica, estabelecemos também a padronização dessa análise, para tirar aquela questão da margem de interpretação, o que cada um entende da lei, bastante claro, né, dentro das planilhas, o que vai verificar. A dimensão do lote, o recuo frontal, o afastamento lateral, o afastamento frontal, as áreas não edificáveis, se é que tem, as marquises, a existência de marquises, e simplesmente se está conforme ou não conforme, ou se não se aplica. Ou seja, com essa padronização, né, nós conseguimos realmente ter um ganho bastante significativo. E, além disso, também no certificado de conclusão de obras, segue a mesma padronização, ou seja, itens específicos a serem vistoriados, a serem verificados pela fiscalização da Secretaria de Infraestrutura quando da conclusão das obras. Dificuldades enfrentadas: corporativismo dos servidores públicos, procedimentos cartorários bastante complicados, e isso nós tivemos todo esse trabalho bastante avançado junto com os cartórios, com a participação forte do Sinduscom de Joinville. Então, vocês vejam que Santa Catarina é tão importante que nós temos lá em Joinville um Sinduscom, né, e isso é para nós representativo, é considerável, porque foi quem nos auxiliou verdadeiramente a criar o projeto legal. A pressão política dos escritórios dos despachantes, o convencimento dos ministérios públicos e denúncia na Câmara de Vereadores. Mas o grande entrave realmente foi o corporativismo interno dos servidores públicos, que foi bastante pesado, né? Eles próprios acabavam criando denúncias e gerando dificuldades internas para poder operacionalizar o nosso projeto legal. Resultados parciais, é claro, porque o decreto que o prefeito aprovou no final do ano passado e entrou em vigor só em janeiro desse ano. Nós tínhamos uma média, na primeira análise, lá de 22 dias, e estamos hoje em torno de 8 dias. Esse quadro aí mostra um comparativo nas etapas de análise, né? Então, aquilo que a gente ganhou de 2013 para 2014 no projeto legal, e o tempo que ficava, então, finalizando ali de 60 dias dentro da Secretaria de Infraestrutura Urbana, hoje o projeto permanece lá em trâmite, em análise, em torno de 16 dias. Percentual dos projetos analisados. Então, na segunda análise, caímos de 83% para 57%. Na terceira análise, de 31% para 18%. Na quarta análise, de 14% para 7%. E, praticamente, hoje não temos mais a quinta análise. Então, aqui era o quadro que era anterior, né, 171 dias, e hoje nós temos lá, conseguimos aprovar em torno de 63 dias, caindo daqueles 141 dias, que é a fase mais crítica da aprovação do projeto, de 145 para 46 dias. As novas metas que Joinville precisa e deve buscar, né, unificar os setores de licenciamento sob a coordenação de apenas uma secretaria. Esse item já foi vencido. No mês de setembro, conseguimos estabelecer todo o processo de licenciamento em uma única secretaria, tanto o licenciamento ambiental, quanto o licenciamento dos índices urbanísticos, os pareceres de drenagem, os pareceres de impacto de vizinhança, tem que ficar todo numa única secretaria. Melhorar o sistema de tecnologia da informação. Joinville tem praticamente a cidade toda georreferenciada, então é muito fácil, desde que tenha o sistema, fazer a inscrição imobiliária falar com a legislação. E aí, com apenas um toque, preenchendo o cadastro imobiliário, o interessado pode ter toda a lista do que ele pode fazer naquele terreno, não é naquela região, é naquele terreno. Né? E desenvolver um procedimento similar para o licenciamento ambiental, que é verdadeiramente o nosso calo.
Com isso, eu agradeço, né? E, seguindo a recomendação do prefeito de Joinville, me pediu para que eu fizesse a apresentação rápida, consistente, entendível, aos moldes do que ele pretende fazer com os prazos no licenciamento de construção civil. Aldo, muito obrigado, acho muito boa, muito eloquente aí, muito interessante que você mostrou para a gente. Antes de passar para as perguntas, a gente vai passar aqui um vídeo rápido sobre a experiência de Maringá. Tá? Então, a gente tem algumas perguntas aqui, já recebeu, ainda continuamos recebendo, então só peço ajuda aí alguém para esse vídeo ser passado. Com a proposta de desburocratizar e promover maior agilidade na tramitação de processos, com solicitações da comunidade para aprovação de alvarás para construção, reforma e ampliação de imóveis, há aproximadamente 2 anos e meio, a Prefeitura de Maringá implantou o programa Agiliza Obras. Para ser aprovado pela Prefeitura, qualquer projeto de implantação de edificação ainda passa por análises de técnicos e engenheiros da Secretaria Municipal de Planejamento, porém, de uma forma mais rápida. Com a recente implantação do Portal de Gestão Documental, Sistema PGD, o programa Agiliza Obras chega a uma nova etapa, ainda mais dinâmico, oferecendo a tramitação do arquivo de forma digital, livre de burocracia e de qualquer papelada. Tudo ficou mais fácil para o proprietário ou construtor com a simples apresentação deste CD-ROM no setor D da praça de atendimento no Paço Municipal. No CD, deve constar em PDF o arquivo digital do projeto de implantação de edificação, que deve estar assinado com a certificação digital do responsável técnico. A partir daí, começa a série de 9 passos rápidos para a tramitação do processo de aprovação. Na primeira fase, o projeto é inserido no sistema Portal de Gestão Documental, PGD, da Prefeitura, e inicia o percurso de avaliação para a liberação do alvará de construção. O processo digital chega à segunda fase, tramitado digitalmente para a Coordenadoria de Arquivo da CEPLAN. Aqui é verificado se o cadastro solicitado possui ou não alguma construção já aprovada. Caso haja uma construção, a imagem dela é anexada ao processo. Na terceira fase, o processo tramita no setor de pré-análise, onde são verificados detalhes do mapa esquemático do projeto e eventuais questões pertinentes à documentação. Na fase 4, o gerente do setor distribui os projetos que chegam em sua caixa de processos aos analistas. Na quinta fase, o processo e o projeto recebem a verificação dos analistas quanto ao cumprimento da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Se tudo estiver de acordo, o projeto é aprovado. Nas fases 6 e 7, o setor de digitação recebe o processo e providencia a geração do alvará de construção e a capa do projeto. Em seguida, o coordenador de digitação recebe o processo para auditar todas as etapas e conceder a liberação. Depois de o processo ser assinado com certificação digital pelo gerente e o diretor, o alvará e o projeto são aprovados. Por último, o documento fica disponível para download em processo digital no site da Prefeitura de Maringá. E a cada etapa tramitada, o sistema dispara e-mails informando o link de consulta, onde pode ser feito o download dos documentos. Antes era preciso aguardar de 6 a 7 meses para o alvará ser liberado. Agora, isso demora no máximo 15 dias, quando não há necessidade de vistoria por parte da fiscalização.
Nesta fase inicial, os processos são protocolados na praça de atendimento por meio do sistema Portal de Gestão Documental, que já serve de modelo e referência para administrações de outros municípios. Na segunda versão, no futuro próximo, os processos poderão ser protocolados online pelo requerente. Programa Agiliza Obras, mais uma iniciativa da administração municipal para potencializar os cuidados com o urbanismo e melhor atender a comunidade. Prefeitura de Maringá, construindo uma cidade cada vez melhor. Muito bem. Mais um exemplo interessante aqui para a gente. Bom, vamos às perguntas. Aqui a gente vai até às 5 horas no máximo, mas vamos lá. Temos 3 perguntas para a Branca, e eu vou fazê-las as 3, e a Branca depois responde. As 3 perguntas têm a ver com processo de maneira geral, tá? Então, uma pergunta do Carlos Eduardo Miller, da Prefeitura de Navegantes, Santa Catarina. Quais as plantas constituem o projeto arquitetônico a ser analisado? Na legislação, consta, por exemplo, dimensões e áreas mínimas de compartimentos? Outra pergunta é do Ricardo Cecégolo, do Sinduscom Rio Grande do Sul. Por favor, esclarecer, se puder, esclarecer melhor a forma de obtenção do alvará de aprovação de projetos. E, por fim, uma pergunta do José Rivaldo Lopes, da Prefeitura de João Pessoa. Como o processo é 100% automatizado, a documentação do cliente, o cidadão, é digitalizada necessariamente? Vamos lá. Quais plantas constituem o projeto arquitetônico? O projeto arquitetônico é apresentado completo. O que a gente tem de diferente é que a gente não dá pendências em relação ao exatamente tamanho de cômodos. Todo o código de edificações existe, sim, tamanho mínimo de cômodo, internos, né? Mas a gente não analisa, não exige isso do empreendedor. Ele assina um termo de compromisso que ele cumpre o código de edificações. Mas o projeto é apresentado completo, inclusive para a gente acompanhar a obra. A gente já teve, inclusive, em Belo Horizonte, durante um tempo, em 2010, a apresentação de projeto simplificado, só planta de situação e esquemático, mas isso, infelizmente, não deu certo no município. A gente achava que os olhos não viam, o coração não sente, né? Não deu muito certo, e a gente voltou atrás, e hoje a gente pede o projeto completo, e o nosso técnico, ele só tem que ele tem pré-determinado as pendências que ele tem que dar em relação exatamente o que a gente tem na legislação de lei de uso e ocupação do solo, apenas parâmetros externos, afastamentos, altimetria e coeficiente de aproveitamento. Esclarecer melhor a forma de obtenção do alvará de construção. Hoje a gente tem o procedimento, o requerente entra no sistema, cadastra o seu projeto, a gente avalia, ele entra com o projeto, entra com a documentação toda pelo nosso sistema, entra também com o processo, ele imprime todo esse pacote e entrega no nosso BH Resolve, que é o nosso central de atendimento. Isso entra para dentro da secretaria e passa pelo primeira análise de projeto, quando tem interface, também acontece a interface. O primeiro exame, se já for aprovado, ele já recebe o alvará de construção pela internet. A nossa intenção agora é que essa etapa de análise seja eliminada. A gente quer que o profissional assine um termo de compromisso, na hora que ele entra no sistema, ele já anexa a planta, já anexa a documentação pertinente, e pelo próprio sistema, o fluxo do sistema, ele automaticamente, no final da tramitação, ele já vai receber o alvará de construção sem análise de projeto. Aí eu acho que eu já respondi as duas. Obrigado, Branca. Bom, uma pergunta para o Romualdo, da Carol Amoras Coelho, da Prefeitura Municipal de Canoa dos Carajás, lá do Pará. E a pergunta é a seguinte: a substituição do projeto completo, arquitetônico e complementares pelo projeto legal
provocou queda na qualidade das construções e empreendimentos imobiliários? Nós ainda não temos esse referencial, né? O projeto legal é bem recente. Nós temos aqueles estudos estatísticos em termos de queda de prazo de aprovação, mas queremos crer que, ao contrário, vai responsabilizar cada vez mais. Ou seja, ao invés de ficar sob a responsabilidade do órgão público, cuidar de tamanho de cômodo, de abertura, de todas as questões internas da edificação, vai passar verdadeiramente ao empreendedor, ao responsável técnico, que vai ter que se justificar com a sua clientela. Então, queremos crer que, com essa responsabilização, ao contrário do que se imagina num primeiro momento, nós vamos ter um ganho de qualidade. Porque até aquela questão de jogar a responsabilidade para a prefeitura, olha, a prefeitura aprovou, vai lá falar com a prefeitura, não vai mais existir, né? Ele vai ter que resolver com o seu empreendedor. Muito bem, obrigado. Eu tenho uma pergunta, queria fazer para o Romualdo. Romualdo, você contou do processo, contou dos avanços e contou das resistências que se encontraram no caminho. Eu queria saber qual que é o caminho, como que lá é a história, como se resolveram essas resistências, se resolveram, se isso foi uma bandeira comprada pelo prefeito, o prefeito entendeu realmente que tínhamos aqui uma bandeira de gestão, de arrecadação, de melhores serviços para o cidadão em geral, de transparência, de não corrupção, se tudo isso estava envolvido, se o prefeito entendeu tudo isso e ele foi importante, ou se isso foi possível de outras maneiras, como que isso se decorreu? Foi fundamentalmente a formação do prefeito, realmente foi a base de todo o processo do projeto legal. É claro que, aliado a isso, né, a vivência dele como gestor e a proximidade que ele sempre teve com a associação comercial, com o Sinduscom, com os lojistas da cidade, e isso já na campanha para a eleição dele fez com que ele tivesse um comprometimento de reduzir ao máximo os excessos burocráticos. E, nesse sentido, né, o Sinduscom de Joinville foi muito eficiente, né, que não só cobrou do prefeito esse posicionamento, mas colocou todo o conhecimento dos seus técnicos à disposição. Então, realmente, o prefeito foi o primeiro a se encantar com o projeto. Para você ter uma ideia, eu, que já vim do Serviço Público Estadual e de outras gestões de município, fiquei receoso quando ia apresentar o prefeito, né? Mas ele nem deixou nós terminarmos a apresentação, e eu tive uma profissional, uma gerente, a engenheira Luana, que ela, na metade da apresentação, o prefeito disse, pode parar, traz o decreto que eu vou assinar. Né? Então, foi dessa forma que foi empreendido. Né? Então, nós temos agora os resultados que estão aparecendo e a gente espera que, realmente, com a próxima etapa a ser empreendida, que é a informatização de todo o sistema, a gente consiga reduzir ainda mais esses prazos. Tá bom. Bom, gente, acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui, então encerramos essa fase. Então, não sei se acho que vamos aqui ter uma palavra de ordem, né, para a gente voltar depois para a próxima etapa, muito importante mesmo, das ferramentas de agenda de continuidade que está todo mundo querendo ver.